Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos a memória dos santos inocentes. Evangelho segundo São Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega um menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar um menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Será histórico esse fato, esta matança dos inocentes? Somente Mateus conta este assassinato de tantas crianças de uma só vez. Outras narrativas não cristãs, históricas, nada falam sobre esse massacre dos inocentes. Contudo, poderia ser uma coisa que não ganhou tanta relevância, porque se tratava de um assassinato de algumas dezenas de crianças. Não são tantas quanto se poderia imaginar. Naturalmente, Belém não era uma cidade que tivesse tanta gente morando, e menos ainda tantas crianças de 2 anos para baixo. Então, algumas dezenas, talvez poucas dezenas de crianças, de recém-nascidos. Por outro lado, não é nada estranho que Herodes pudesse ter ordenado essa morte, porque historicamente sabemos que isso não era nada para Herodes. Historicamente se sabe que ele, das 10 esposas que tinha, mandou matar Mariana por medo, uma delas, por medo, por se sentir ameaçado por ela no seu reino. Também mandou matar a mãe dela. Mais que isso, sabe-se que no ano 7 da era, aliás, no ano 7 antes de Cristo, Herodes mandou matar 2 filhos seus, Alexandre e Aristóbulo, porque sentia o seu poder ameaçado pelos próprios filhos. No ano 4 antes de Cristo, se sabe que pelo mesmo motivo ele mandou matar o outro filho, Antípatro. Então, nada de extraordinário para uma pessoa que mandava matar os próprios filhos. Historicamente se diz que havia um dito que corria dentro do Império Romano que era preferível ser um porco de Herodes do que filho dele. Então, não tem nada de extraordinário imaginar que ele pudesse ter dado essa ordem, porque de verdade ele era obcecado pelo poder, era um rei fantoche que vivia morrendo de medo que alguém lhe tirasse o trono. Então a notícia de um novo rei nascido, atendendo a profecias, poderia muito bem ter suscitado isso. Em todo caso, não temos relatos que confirmam, mas também não temos nenhuma razão para duvidar que pudesse ser fato, pudesse ser verdade. Mas o olhar um pouco hoje deveria ir na direção da questão da inocência. Nós chamamos de santos inocentes. Por que são inocentes?
porque não entendiam nada, porque ignoravam, porque não eram capazes de se defender, porque eram inocentes, porque eram indefesos. É preciso tomar muito cuidado para a gente não pensar que inocência é sinônimo de ignorância, embora se tratasse de crianças que não tivessem qualquer consciência do que estava acontecendo. A inocência também se apresenta aqui como a outra face do horror causado por Herodes. Então, o inocente aqui é o injustiçado, porque existe alguém que causou a injustiça. Mas a gente precisaria resgatar esta noção de inocência como sendo aquela disposição e aquela conduta de quem está vivendo retamente, de quem não deve nada, de quem não fez nada de errado, de quem não merece o que está sofrendo. Há um filósofo antigo que dizia que cometer injustiças é pior do que sofrê-las. E nós vivemos numa sociedade onde prevalece a ideia de que quem pode mais chora menos. De que se alguém tem que levar a pior, que seja o outro. A inocência é desprezada. A gente prefere ser culpado do que inocente. E nisso, os filhos que foram mortos, de uma certa maneira, como que profetizam, além daquilo que foi também no texto paralelo que Mateus utiliza, pelo menos utiliza no imaginário, o texto da matança dos meninos no Egito pelo faraó, no livro do Êxodo, além de ser uma retomada de uma realidade profética do Antigo Testamento para aplicá-la a Jesus, é também uma profecia de Jesus, o Filho inocente, aquele que também dará a vida. Inocente, não porque era ignorante, inocente porque não se achava culpa nele. Inocente porque verdadeiramente justo, reto, capaz de se apresentar diante de Deus com tudo aquilo que é, com a sua alma limpa. Todos nós deveríamos desejar sermos santos inocentes, não significando ignorantes, desconhecedores dos fatos, nada disso, mas no sentido de dizer não culpáveis. Rezemos. Ó Deus, hoje os santos inocentes proclamaram vossa glória, não por palavras, mas pela própria morte. Dai-nos também testemunhar com a nossa vida o que os nossos lábios professam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.